bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja repousando sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua parentela e sobre todos os teus negócios, em nome de Jesus. Eu quero convidar você, mais uma vez, a se degustar comigo um café com Cristo. Hoje eu quero ministrar uma palavra sobre a vida de vocês nesse dia e falar algo importante, algo terrível que está acontecendo, que não é de hoje que está acontecendo, mas de muitos e muitos anos. A palavra do Senhor, ela diz em Provérbios, capítulo de número 22, no versículo 6, que diz assim: Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando ele envelhecer, não se desviará dele. A palavra de Deus, ela é bem clara. Ela nos afirma que nós, como pais, temos o dever de cuidar de nossos filhos, das nossas crianças. Também o Estatuto da Lei garante que nós, como pais, temos a obrigação, o dever de zelar e proteger as nossas crianças. A lei do número 8.062, de 13 de julho de 1990, dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e de outras providências. A proteção integral, o dar as oportunidades, a facilidade sobre as coisas que uma criança, um adolescente deve ter, cuidar do físico, do mental, moral, espiritual e social, e em condições de liberdade e de dignidade. Toda criança, todo adolescente tem o direito e os pais têm o dever de exercer a proteção, o cuidado, o zelo na sua vestimenta, nos seus estudos, no seu intelecto, na moral, ensinar os bons conceitos, né? A dar instruções, o bom ensino, educação, é direito da criança e dever dos pais. A condição social da criança ter uma condição, uma oportunidade. Os pais devem promover, devem criar, têm a obrigação. E o espiritual? Ensinar as crianças sobre a fé, informar quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo. A fé que você professa, você deve ensinar ao seu filho. E a proteção do seu filho. Eu, quando me casei, eu tive ali os meus 3 anos e meio de núpcias. Curti bem a minha vida, graças a Deus, com a minha esposa. E quando nós resolvemos ter os nossos filhos, uma das coisas que eu priorizei foi que eu trabalhasse e minha esposa ficasse em casa, cuidando das crianças. Nós tivemos 2 filhas, Joyce e Rebeca. Hoje elas estão com a mais nova com 19 anos e a mais velha com seus 24 anos. Graças a Deus. Pagamos um preço, sim, um preço. Um preço que minha esposa pagou de não poder, na época, continuar os seus estudos, ter ali a sua vida, né, arrumada. Eu também paguei um preço. Muitas vezes tive que fazer hora extra, dobrar serviços, para que eu pudesse cobrir o trabalho que a minha esposa não poderia ter aqui fora.
se realizar, né, profissionalmente. E é um preço que todo pai, toda mãe, os pais devem pagar, porque a gente não tinha condição, não estudamos, não tínhamos uma boa renda familiar, e nós tomamos essa decisão para dar o melhor aos nossos filhos, para proteger os nossos filhos. E eu vou te dizer por que todo esse cuidado. Tem alguns pais que deixam os seus filhos com os avós. Isso não é legal, porque a criança ela precisa ter uma referência do pai e da mãe, não referência dos avós. E os avós não têm obrigação de cuidar dos netos. Ver os netos, dar um presente para os netos, passear com os netos é uma coisa. Viver em prol dos netos é outra coisa. E, infelizmente, muitos pais fazem isso. Inclusive, não deixa só os filhos para ir trabalhar, mas também para ir para as festas, para as baladas. E isso não é legal. Isso não é certo. Isso não é correto conforme a lei de Deus e a lei dos homens. Porque é os pais que devem promover todo o amparo das crianças e a proteção. A proteção. E a nossa Bíblia, em Timóteo, ela fala também alguma coisa que eu quero compartilhar com vocês, algo muito sério que tem acontecido, não é de hoje. 1 Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 16. Olha o que diz a Bíblia. Melhor, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo de número 8. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Então, se você, pai, você, mãe, não cuida bem dos seus filhos, você está negando a fé. A fé daquilo que você propôs no seu coração, de ter o seu filho, de cuidar do seu filho, de ensinar o seu filho para que ele venha crescer com proteção, venha crescer com dignidade, ele venha crescer com moral, tá? Com ensino, com vestimenta. Se você não está honrando o seu voto, a sua aliança, o mandamento de Deus e as ordenanças da terra, a lei dos homens, você é pior do que o infiel. E há um perigo muito grande. Você pode pagar um alto preço e o seu filho também. O que é isso, pastor? O que o senhor está dizendo? Ah, que eu vou ser preso? Pode ser preso aqui pela lei dos homens, sim. E no porvir, você vai prestar contas com o Criador. Mas eu quero te alertar que há um perigo muito maior do que esse, de você sofrer uma pena aqui, de você ser preso porque não cuida do seu filho. Há algo muito pior que está acontecendo e já acontece há muito tempo. E eu quero dividir com você aqui em 1 Pedro, capítulo de número 5, a partir do versículo 8 de novo, que diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo é vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, a quem possa devorar, a quem possa destruir. Pais e mães, nossos filhos correm um grande perigo. Segundo informações aqui dentro do nosso Brasil, cerca de 40 mil crianças somem por ano. Você sabia? 40 mil crianças desaparecem no Brasil sem deixar vestígios.
sem deixar uma digital, uma unha, e nem roupa se encontra. Você sabia? Por isso, desse cuidado todo de Deus em Provérbio, em Timóteo e em Pedro. O cuidado que o pai e a mãe têm que ter com a sua prole, com seus filhos, tem que ser maior do que a sua própria vida, porque a sua prole corre grande risco. 40.000 crianças, mais uma vez, 40.000 crianças somem, desaparecem dentro do Brasil sem deixar vestígios. Você sabia? Apesar das autoridades, a inteligência da Polícia Federal, civil, militar, o governo não consegue encontrar essas crianças. Você sabia disso? As nossas fronteiras, as nossas alfândegas passam ou com autorização ou sem autorização, atravessando sem que a nossa inteligência, as nossas autoridades consigam perceber, por mais que elas comprem equipamentos, por mais que elas se aparelhem com a inteligência, não consegue detectar essas 40.000 crianças que somem anualmente dentro do nosso Brasil. E vocês sabem como isso pode acontecer? Eu orando a Deus, buscando Deus uma palavra, tentando trazer um alerta para você, papai, para você, mamãe. Eu comecei a escrever aqui. Eu comecei a criar, talvez um conto de fada, talvez uma parábola, talvez uma historinha da carochinha, e eu comecei a escrever aqui. Você sabia que existe um câmbio negro no mundo? É um câmbio negro aonde se compra órgãos. Você sabia disso? Se compra rim, coração, pele, sangue, olhos, arca dentária, mãos, braços, ombros. Você sabia? Deixa eu te falar uma coisa. Hoje em dia, o ser humano virou mercadoria. É triste dizer isso, mas estamos vivendo uma era maligna, talvez a pior das eras, porque corpos de seres humanos estão sendo vendidos, órgãos estão sendo vendidos. Existem compradores, e eu quero falar sobre isso aqui com você. Eu quero te alertar, eu quero. Ah, você quer me assustar? Não, não quero te assustar. Eu quero que você ouça. Eu sei que vai doer, vai entrar na goela, vai rasgar, mas eu espero que você ouça, dê atenção. E se você sentir que há alguma verdade, alguma veracidade sobre o que eu estou falando, eu quero que você se guarde, você proteja a sua família, como diz na Bíblia e na lei do Estatuto dos Homens, porque é obrigação sua proteger a sua prole. Deixa eu te falar uma coisa. Eu, quando li esses estudos, está tudo no Google, eu fiquei horrorizado. Amados, é terrível você saber que o ser humano é mercadoria. É como se fosse numa feira, que você chega numa feira ou num açougue e você pede o rim do boi, você pede o fígado do boi, é um preço, o rim é outro preço. E eu quero te alertar para que você saiba quanto vale a sua criança. Eu escrevi algo aqui. Primeiro eu vou colocar aqui os preços. Os preços, quanto vale um ser humano. E ó, não é em real, é em dólar. Então, se liga aí. Quanto vale o corpo de uma criança no mercado negro? O braço, $500. O rim, $262.000. O par de olhos, $1.525. O escalpo,
$607. A caveira com os dentes, maxilar, $1.200. Os ombros, $500. Artéria coronária, $1.525. Coração, ô coraçãozinho, $119 mil. Fígado, $157 mil. Olha quanto vale o fígado de uma criança. Mão e antebraço, $385. Litro de sangue, $337. Braço, $508. Intestino delgado, $2.519. Vesícula biliar, $1.219. A pele, $10 por polegada. $10 por cada polegada de pele. Amados, é estarrecedor o que eu estou te contando. Talvez você já saiba, mas de repente você esqueceu. Nós temos aqui no interior de Nova Iguaçu, houve um caso aqui recente, coisa de 2 semanas atrás, onde um carro estava parado. Todos pensaram que era Uber, mas na verdade existia uma equipe dentro do carro, já observando uma criança e pronto para raptá-la. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que a tentativa deles foi frustrada. Os vizinhos parece que viram, ouviram alguma coisa, o carro parado. Era um casal, tá? Que tentou se aproximar da criança, parece que até tentou entrar dentro da casa, não sei o que foi que houve, não conseguiu. Louvado seja o nome do Senhor. Interior, Nova Iguaçu, Lagoinha. Amados, é pior do que você pensa. Uma criança, quando é raptada pelos raptores, pelos sequestradores, infelizmente, não tem mais volta. A polícia não consegue encontrar. Com as suas tarefas, com os seus afazeres, com coisas que talvez sejam mais importantes, não consegue encontrar. E eu vou falar uma coisa para vocês aqui, que você vai, de repente, você vai começar a se ligar. Eu escrevi aqui algo fantasioso, como eu falei com vocês, que iria, uma historinha da carochinha, algo do meu pensamento, uma visão, talvez, que eu tive. Não tem nada aqui, eu não vi nada, não sei de nada, mas eu imaginei, tá? Que deva acontecer dessa forma. E eu quero que você se ligue com Deus. Existe uma equipe de raptores, sequestradores. São as pessoas que pegam as crianças, observam, estudam o local, a família e raptam as crianças. Tem os protetores. Não é só os raptores, tem os protetores, tem as pessoas que ficam em volta, dando a segurança. Porque se alguém for tentar se entrepor entre o sequestrador e a vítima, o segurança pode vir e atingir a pessoa ao qual está tentando defender. Existe, quando o raptor, os segurança pegam a criança e levam, eles têm um local, pode ser uma clínica, pode ser um galpão. Eu estou imaginando aqui. Pode ser um galpão, algo que tenha equipamentos, tenha freezer, e essa equipe que está lá, essa equipe é formada de pessoas inteligentes, pessoas que estudaram, pessoas que fizeram faculdade, que são os médicos, especialista em retirar órgãos, e que esses órgãos venham ser retirados, porque eu não acredito que levam as crianças inteiras, desculpa dizer ou falar dessa forma, levam a mercadoria inteira, não levam. Eles já fatiam, já retiram os órgãos, já separam, colocam nos seus devidos recipientes, eu imaginando aqui.
para que possam atravessar o Brasil, ou seja, pelo ar, ou por terra, ou por água, ou pela própria alfândega, nós vamos chegar lá. E esses especialistas que são médicos, eles estudaram para isso. Eu estou imaginando aqui. Especialista em retirar os órgãos e colocar em recipiente para poder serem levados. Como é que podem ser levados? Pode ser levado numa ambulância até um certo local, depois do outro local de lancha ou de navio, pode ser levado por um helicóptero, pode ser levado também por um avião, por um jato. Eu imaginando aqui. E são especialistas de tal forma que conseguem retirar os órgãos sem danificar, porque os órgãos têm que chegar inteiro a algum lugar. Transporte, já falei aqui, o avião, ou lancha, ou helicóptero, ou avião, porque na verdade tem que ser um meio de transporte rápido para poder chegar até o local e o cliente ser atendido, bem atendido. A saída do Brasil ou do Estado, de repente passam pela alfândega, uma suposição, podem passar pela alfândega, pode atravessar a fronteira, de repente eles podem ter alguma carta, eu calculando aqui, ou eu pensando, eu imaginando, pode ter uma carta, pode dar uma carteirada e passar com seu avião, ou com seu helicóptero, ou com seu navio, ou com sua lancha, ou passar pela alfândega tranquilamente, de repente, devido à carteira que ele tem, né, não pode ser revistado. Então ele pode passar qualquer tipo de material, qualquer tipo de mercadoria, que tristeza dizendo assim, passando com os órgãos sem ser revistado e sem ser questionado. Eu pensando aqui. De repente pode ser um ministro, pode ser, não sei, pode ser um chanceler, pode ser um cônsul, pode ser uma autoridade dentro do Brasil que dá essa carteirada, que permite, não sei, eu estou pensando aqui. Tem que ser alguém de patente alta. Lá do outro lado, ou em outro país, existe os receptores. Os receptores são aqueles que recebem. São pessoas também organizadas, importantes, que vão receber esses órgãos, esse material bem condicionado, bem harmonizado, bem fortificado, pronto para ser levado. Então eles recebem esse material, já estão lá do outro lado para receber, uma equipe também, né, de receptores que recebem os órgãos e já levam já para o local onde deve ser um hospital, uma clínica ou um local, de repente, subterrâneo. Eu imaginando aqui, subterrâneo, ô pastor, o senhor está viajando, o senhor está vendo muito filme. Quem tem condição, não duvida não. De repente já levam esses órgãos, lá já tem já a equipe de especialista, que são os médicos que vão fazer o transplante, tá, para os clientes. Agora, quem são essas pessoas que vão receber esses órgãos encomendados? Quem são? É gente que tem muita grana. São pessoas que, de repente, estão no seu estado de vida bem deteriorado, seu fígado já era, o seu coração, ele, com o dinheiro que ele tem, com os dólares que ele tem, ele não vai esperar, ele não vai entrar na fila do SUS. Ou não vai entrar na fila do SUS. Quem tem dinheiro passa à frente. Oh, eu estou pensando aqui, eu estou imaginando aqui. Quem tem dinheiro passa à frente. Você sabe disso. Ou quem pode ser essas pessoas? Ou, de repente, um sheik, de repente, lá do outro lado, um chanceler, um cônsul, um rei, um príncipe, pode ser também um mafioso, pode ser um traficante, porque traficante também tem dinheiro, mafioso também tem dinheiro. Pode ser um príncipe que o rim, o fígado dele está horrível, está ruim, ele quer trocar. E eles pagam muito bem em dólar, porque você soube aqui o preço de cada órgão que é retirado de um ser humano, de uma criança. É muito triste dizer isso, mas isso existe.
Talvez eu esteja exagerando um pouco, muita fábula, muita história da carochinha. Pastor, o senhor está imaginando coisa demais, o senhor está vendo muito filme. É mais grave do que você pensa. Eu gostaria de estar, de repente, imaginando alguma coisa. De repente eu não comi bem à noite, estou passando mal e tive sonhos. Não, não foi nada disso. É realidade o que está aqui. E como é que eles escolhem essas crianças? Periferia, pobres, carentes, comunidades. Por quê? E a idade? A idade, pelo que eu estudei aqui um pouquinho, varia entre 0 a 14 anos, 16 anos, 14 anos no máximo, dependendo da família, da criança. Por quê, pastor? Porque, ultimamente, infelizmente, muitas crianças, a partir dos 12, 13 anos, já estão fumando, já estão cheirando, já estão bebendo, e isso pode danificar, já começar a danificar os órgãos. Então, para eles não interessa, mas eles estudam primeiro. Eles fazem o levantamento da criança, se ela é de boa família, se ela tem um bom ensino, se o papai e a mamãe leva no colégio, se a vovó leva na creche. Eles estão observando. Eles estão observando a condição financeira da família, se a família tem condição de arcar com uma grande busca, contratar um detetive, filho. Eles observam isso tudo. Quanto mais carente, as áreas carentes são as mais procuradas, porque são crianças que não têm condição nenhuma de se defender. Os pais não têm tempo para cuidar das crianças, não tem tempo. O pai trabalha, a mãe trabalha. A criança passa o dia todo na rua, na praça. Meu Deus do céu! Quantas vezes a gente fala dentro da nossa congregação: olha os seus filhos, cuidado com os seus filhos, cuidado com os seus filhos na praça, olha o horário, observa os seus filhos, vigia, vai com o seu filho na praça, passeia com o seu filho, não deixa o seu filho ficar sozinho. Mas nós somos tidos como chatos, pessoas que querem se meter na vida das pessoas. Oh, Jesus! E o mal está ao nosso derredor, como disse Pedro. O diabo é o vosso adversário. Anda ao derredor, bramando como se fosse um leão, buscando a quem possa tragar, a quem possa arrebatar, a quem possa levar, a quem possa destruir. A minha intenção não é te assustar, não é te aterrorizar, mas que você faça uma reflexão nesse dia, nessa manhã, nesses poucos minutos, nesse café com Cristo que eu estou tendo com vocês. A Bíblia diz que o Senhor nos protege, que o Senhor nos guarda. O Senhor é o guarda da cidade, o Senhor é o vigia da nossa casa. Amém. Talvez você acorde de manhã, coloque e abra no Salmo 91, no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas você só está esquecendo de uma coisa: você tem que fazer a sua parte. Você não pode negligenciar a sua parte. Deus já fez a dele, mas você precisa fazer a sua, porque a prole é sua. Não permita que seu filho fique com ninguém. Vó não é mãe. Mãe é você. Existe um preço para se pagar. Pague, mas pague com fé, pague com amor, que Deus vai te honrar como me honrou e honrou minha família. Porque já ouvi pessoas falarem que a pior coisa que existe não é você nem ver um filho morrer e enterrar o seu filho, mas não ter notícia do seu filho sumir, e você não ter a certeza se ele está vivo ou se ele está morto. Imagina se você souber que o seu filho foi destroçado, seus órgãos foram arrancados para servir alguém,
Uma criança que você gerou, que você lutou, que você ama ser dividida, dilacerada, cortada, ser aproveitada como se fosse um animal, me perdoe, como um boi, como uma galinha, onde se aproveita todos os órgãos da galinha e onde as pessoas se alimentam. Imagina você saber que o seu filho foi desovado para servir a alguém ilegalmente, porque esse mercado, esse câmbio negro, ele é ilegal. Existe uma lei que proíbe, é proibido, é ilegal aqui dentro do Brasil, mas em outros países é legal. Então eu quero que você, nessa manhã, você faça uma reflexão. Você faça uma avaliação, olhe para a sua prole, olhe para os seus filhos. Não sei quantos filhos você tem. Meu Deus. Não, ore a Deus, fala, Senhor, me dá a condição de proteger os meus filhos. Você, pai, se você tiver que dobrar serviço, dobre. Se você tiver que fazer hora extra. Mulher, a minha esposa, ela trabalhava em casa. Ela produzia coisas em casa, é crochê, é bolo. Tem várias coisas para se fazer dentro de casa. Trabalhar dentro de casa. Não é que vocês não trabalhem, vocês já trabalham, tem um trabalho doméstico, mas você criar coisas para você vender dentro de casa, você mãe e você pai. Honre a sua família. Se sacrifique como Cristo Jesus se sacrificou pela sua esposa, pela sua noiva. Se doe. Meu irmão, tiver que dobrar, dobre. Se tiver que fazer hora extra, você faça, mas proteja a sua família. Eu quero, a partir desse momento, eu quero orar. Eu quero agradecer a você que ficou até o final desse vídeo e ouviu a palavra de Deus, esse café com Cristo. E eu quero pedir oração, sabedoria sobre a nossa vida, sobre a sua casa. Eu quero que você, onde você estiver, você levante as suas mãos, coloque a mão na tábua do seu coração. Se você estiver com a sua família nesse momento, com seus filhos, abrace. Se você estiver com seu marido, abrace ele. Eu quero que você creia em tudo que foi falado aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer e quero te louvar nessa manhã, Deus, pelo nosso deitar, pelo nosso levantar, pelo nosso respirar. Eu quero te agradecer, Senhor, pela tua paz que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. Eu quero agradecer, Senhor, pela família. Família é projeto de Cristo. Senhor, continua nos guardando, continua nos protegendo, continua, Senhor, nos alertando, porque o Senhor é o guarda de Israel. O Senhor é o nosso protetor, o Senhor é o nosso salvador. Senhor, toma essa família em tuas mãos que está aí agora, que ouviu essa mensagem e está despertando, que o teu Espírito Santo, Deus, vá de encontro, Deus, ao coraçãozinho deles, à mente deles, e que abra, e que dê solução, Senhor da glória, que dê visão, que dê revelação, que dê profecia, que dê discernimento do teu Espírito Santo, por tudo que foi falado aqui nessa manhã, Senhor da glória. Aleluia, porque eu estou trazendo essa mensagem, Deus, com o meu coração dolorido, Deus. Mas é uma verdade que tem que ser declarada, uma verdade que tem que ser falada, não pode ficar entre quatro paredes. A tua igreja tem que se levantar para proclamar, aleluia, liberdade aos cativos. Porque o Espírito do Senhor está sobre a nossa vida. E nós não podemos ficar calados diante dessas atrocidades que estão acontecendo no mundo. Senhor, nós queremos repreender esse mercado negro, todas essas pessoas, Senhor, que defraudam as leis, são pessoas malignas, Senhor da glória, que eles sejam repreendidos em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, e as famílias, famílias de bem, possam ser guardadas, possam ser protegidas. Dá estratégia para esse pai, dá estratégia para essa mãe, que esses filhos venham ser obedientes, ouvir os vossos pais, e serem livres de todo o laço de Satanás e toda a sua faranda lá do inferno, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Sejam vocês protegidos. Que Deus levante sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de vós e vos dê paz. Muita paz. Muita paz. Amém.